O versículo 18 também é um outro bloco. Jesus põe à prova os que seguem, os que querem segui-lo. E esse também está relatado no livro de Lucas, capítulo 9. E vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. O versículo 20, mas Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos meditar um pouquinho? Vendo Jesus, muita gente, como eu falei, muita gente seguia Jesus. Aí no versículo 19 diz assim: Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, que é o reconhecimento, porque ele era mestre, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores, ou seja, eu vou te seguir. Mas isso é tão importante, essa fala desse moço, porque muita gente diz isso, que quer seguir Jesus. Só que não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus é admitir que vai passar por sofrimento, por privação, um momento difícil, a qual os cristãos chamam de deserto, de vale, de dia mau, dia nublado, vários outros títulos para dizer que as coisas não vão bem. E muitas vezes, o que nos motiva a seguir Jesus é fugir dos nossos problemas, colocá-los diante do Senhor e deixar que ele resolva tudo. E realmente ele resolve tudo. Mas antes que ele resolva tudo, ele permite que nós venhamos sofrer. E são esse tipo de sofrimento que afasta muitos cristãos da presença dele. Porque nós não somos acostumados a querer sofrer. Principalmente em um tempo em que as pessoas pregam muito sobre vitória, sobre prosperidade, sobre momentos bons, Jesus é tudo que você precisa, Jesus. E isso enche as pessoas de ideias. Elas começam a idealizar um Jesus que como se fosse um filme fantasioso, como se fosse uma magia, em que ele tem uma varinha mágica e que por causa disso nós não podemos sofrer nenhum dano, nenhuma perca. A nossa vida é só flores. Mas esse Jesus não existe. Porque o Jesus que eu conheço, ele nos ensina que nessa vida nós teríamos aflições, e não poucas, muitas aflições. Mas que, porém, nós seremos vencedores no nome dele, porque ele venceu e nós também. Porque ele venceu. O versículo termina assim: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como é que nós vamos vencer o mundo, Grazi? Se apegando a ele. Ele, de forma alguma, nos livrará do sofrimento, mas ele nos ajudará a passar por eles. Aí o que ele vai dizer para o homem? Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Já está falando de renúncia. Jesus foi um ser que mais renunciou. Ele renunciou muita coisa para que ele pudesse ser quem ele é e deixar de exemplo para nós. E se nós também não renunciarmos, nós não somos seus discípulos. Aí Jesus vai continuar no versículo 21. E outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe Jesus, versículo 22. Porém Jesus, segue-me e deixa que os mortos sepulta os seus próprios mortos. Então aqui você vê duas diferenças. Para um, o Senhor recomenda pensar direito, dizendo: olha, eu não tenho nada para te oferecer daquilo que você pensa que eu tenho ou que eu posso te dar. Não que ele não queira, mas ele não pode. Tem duas coisas diferentes. Tem coisas que Jesus ele pode tudo. Ele pode tudo, porém ele não quer. Ele não vai nos dar, saciar as nossas vontades do jeito que a gente quer. Mas aí vinha uma outra situação. Para outro, ele já disse para seguir. Outro discípulo disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Ou seja, Senhor, eu tenho questões pessoais. Eu tenho uma família, eu tenho coisas para fazer primeiro, para depois eu ir até ti. Eu não posso ir até o Senhor agora. Estou ocupado, eu tenho muitas coisas a fazer. Eu não posso largar agora. Aí Jesus vai dizer que deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus não está ensinando as pessoas a serem diferentes com a sua família. De forma alguma, alguém pode pegar esse texto e dizer que nós devemos abandonar tudo, largar tudo, ser irresponsável e sair por aí para fazer a obra de Deus. Jesus nunca ensinou isso. Devemos prestar atenção no que está escrito. Porque Jesus condenou, né, o sacerdote pela aquele a lei Corban, onde tudo da pessoa era do templo, fazendo a pessoa ficar isento de cuidar dos seus pais na velhice. E Jesus repreendeu que aquele dali não se poderia fazer porque ali está quebrando o mandamento de honrar o pai e mãe. E aqui o que ele estava fazendo era tirando todos os direitos do filho de cuidar dos pais, na desculpa que tudo que era dos filhos, que eles tivesse consagrado a Deus, era Corban. Não fazia mais parte dos filhos e deixava os pais, né? Então, não é isso. Jesus está ensinando ele a priorizar as coisas de Deus. E quem prioriza o chamado de Deus, Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida da família, Deus cuida dos filhos, dos pais, Deus cuida de tudo. Mas não tira a responsabilidade dos filhos daquilo que ele tem que fazer. Então, quando nós priorizamos, Deus se revela como cuidador das nossas causas, da nossa vida, né? Então, diz assim: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, haveria um cuidado de Deus aqui também. Deus é um Deus que cuida de detalhes. Deus é um Deus que sabe como cuidar. Versículo 23 tem como título: Jesus acalma uma tempestade. E essa história também está registrada no livro de Marcos, capítulo 4, e no livro de Lucas, capítulo 8. Eu sempre digo as outras referências, porque é bom você analisar, é bom você olhar as referências de outros livros, para que você possa basear aqui isso também. Porque às vezes, no outro livro, tem algo mais ainda que chama atenção e que te dá mais uma explicação. Versículo 23. Então, entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. Então, você vê aqui, Jesus ele já está partindo para um outro lugar. E aonde esse lugar ele vai ter grandes problemas ao chegar nesse lugar e fazer o que exatamente ele quer fazer. Jesus está saindo de Cafarnaum para a direção de Gadara. E lá tem uma obra muito grande para Jesus. Então você vê que Jesus desce do monte, cura 3 pessoas, descansa na casa de Pedro, depois ele cura outras pessoas, depois ele põe à prova algumas que querem segui-lo, e agora ele vai rumo a outra cidade. Então Jesus não descansava. Era todo tempo
né, ativo, todo tempo concluindo aquilo para qual ele foi confiado, né? O versículo 24 vai dizer, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pela onda e entretanto Jesus dormia. Vamos meditar nesse versículo 24? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Essa tempestade a gente pode até ficar assim meio duvidosa sobre isso, né? Com certeza os especialistas né, que estuda sobre meteorologia, sobre tempo, sobre as montanhas, eles vão falar muitas coisas, né? Mas é muito duvidosa quando Jesus está indo para um lugar exatamente fazer uma obra espiritual, que é expelir mais um demônio, mais o espírito imundo na vida de uma pessoa. Ao viajar, levanta-se uma grande tempestade, ou seja, um grande impedimento. Uma barreira se levanta nessa viagem. Aí, assim, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Olha a dificuldade. Eu sempre digo assim para as pessoas e para mim mesmo tenho como para minha vida. Não se faz obra de Deus sem oração. Porque a obra de Deus ela é espinhosa e espiritual. E fazer a obra de Deus, se colocar à disposição, fazer a obra de Deus, sem oração você não consegue, você não termina, você não conclui. Você pode até começar bem, mas no meio do caminho, as tempestades, as adversidades, os impedimentos que se levanta para nos barrar. Entretanto, Jesus dormia. Mas por que ele estava dormindo exatamente nessa hora? Vamos entender que Jesus, ele é um Deus, mas que nesse momento, ele estava em um corpo humano. E o nosso corpo pede descanso quando estamos exaustos. E Jesus vinha já de uma jornada muito cansativa. Jesus já estava vindo de uma jornada muito... Passou-se o tempo no monte. Cada vez que Jesus curava alguém, saía dele poder, virtude. E ele, no corpo físico, com certeza que ele vai cansando a pessoa. E esse cansaço físico era normal para as nossas vidas. Dormir quando estamos exaustos.